capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler do 6 ao 12 a princípio. Jó, capítulo 1, versículo 6. Eu quero que você fique comigo aqui, amém, irmãos? Você vai abrir essa sua Bíblia e depois a gente vai passear por alguns versículos aqui. Quem conhece a história de Jó? Aleluia. Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vai comigo agora para o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. O homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Pai, essa é a tua palavra, Deus, nós estamos aqui diante dela mais uma vez, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que um dia encontrou o nosso coração, nós cremos e o nosso destino foi transformado, foi modificado. Hoje nós herdamos a vida eterna, porque um dia o Senhor nos encontrou através da tua palavra, por meio do teu Espírito. Nós estamos diante dela mais uma vez, fale conosco, porque ela é viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um dos textos mais impressionantes de toda a Bíblia. Você já conhece muito bem esse texto. Por que eu falo isso? Porque aqui, se você leu comigo, há um registro, irmãos. E os estudiosos dizem que esse registro aqui é um encontro de Deus com os seus filhos. E segundo alguns comentaristas, eu quero crer aqui que aqui os filhos de Deus está se referindo aos anjos. E que essa reunião aqui acontece nas regiões celestiais. Olha só que interessante, irmãos. Por isso que esse texto é um dos textos mais impressionantes de toda a Bíblia. E sem nos dar uma explicação, a Bíblia simplesmente relata que Satanás aparece por lá. No meio de uma reunião que Deus está fazendo com os seus anjos, Satanás aparece por lá e Deus é quem inicia a conversa com Satanás. Você leu comigo 2 vezes, não é verdade? Que Deus pergunta a Satanás. E Deus inicia essa conversa com Satanás perguntando: de onde você vem? De onde vens? E Satanás responde no versículo 7: de rodear a terra. Olha que interessante, irmãos. Satanás é esse. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou rodeando por aqui,
eu estou andando por aqui, eu estou olhando aqui. Satanás, irmãos, muitas vezes ele é uma espécie de turista, fica andando de um lado para o outro, e a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala que ele é o nosso inimigo e ele fica ao derredor procurando a quem possa devorar. E Satanás responde isso para o Senhor: eu estou aqui, fico passeando, eu venho aqui de rodear a terra. E aí o que Deus faz? Cutuca mais uma vez. E aí no versículo 8, ele diz: você reparou o meu servo Jó? 1:8, irmãos, você reparou o meu servo Jó? E aí o que Deus faz? Deus então dá um currículo de Jó ali, irmãos. Ele começa a falar: não há ninguém como Jó na terra. Não há ninguém como esse homem na terra. E ele diz: ele é um homem íntegro. O que é isso, irmãos? Eu entendo que homem íntegro é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Integridade é aquilo que você é quando você está no seu quarto com a porta fechada. Integridade é aquilo que você é quando não tem luzes, ninguém está olhando para você, ali você continua íntegro. Você é daquela forma como você é em público. Jó era esse homem íntegro. E mais, Deus continua dando currículo. Fala que ele é um homem reto. Reto é aquilo que você é em público. É dar bom testemunho. Deus continua dando currículo de Jó. Além de ser um homem íntegro, além de ser um homem reto, ele é um homem temente a Deus. Não é isso? Princípio da sabedoria. Temer a Deus, irmãos. Ande temendo a Deus. Seja sábio segundo os padrões do reino de Deus. Ande aqui temendo a Deus. Jó era esse homem. E por fim, Deus ele fala: ele é um homem que se desvia do mal. Jó, ele perseverava ali em ser um homem para agradar o Senhor. Ele era um homem deliberadamente santo. Ele queria andar agradando o Senhor em todas as áreas. Ele insistia, ele continuava ali, ele perseverava em querer ter atitudes, comportamentos que agradavam ao Senhor, palavras do Senhor. Ele é um homem santo, olha só, irmão. Satanás, ouvindo isso, ele poderia ter dito: mas eu sei disso. De fato, ele é dessa forma. Eu também tenho visto que ele é um homem íntegro, ele é um homem reto. De fato, é isso mesmo. Mas não é isso que Satanás disse, irmãos. No versículo 9 do capítulo 1, ele diz: então Satanás respondeu ao Senhor. Nós lemos, acompanhe comigo. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Olha isso, irmãos. Olha o que Satanás está insinuando. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? O Senhor, em outras palavras, o Senhor abençoou tudo. Ele diz, né? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Em outras palavras, uai Deus, uai, né, bem mineiro, uai Deus, servir o Senhor dessa forma é muito fácil. Jó tem tudo, tem bens, tem propriedades, Jó tem dinheiro. O Senhor estendeu as suas mãos, a sua mão sobre a casa dele, sobre as coisas que ele tem, né, como propriedade, e está abençoando tudo. Servir o Senhor assim é muito fácil. É sem motivo que Jó serve o Senhor. É isso que Satanás está insinuando, irmão. Satanás aqui, interrogando a Deus dessa forma, ele está querendo dizer duas coisas. Primeiro é que Deus, entenda isso, Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber adoração. Em outras palavras, é isso que Satanás está insinuando. Uai, mas é à toa que ele te louva? É à toa isso? Segunda coisa que Satanás está insinuando é que ninguém adora Deus por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dá. É sem motivo. O Senhor deu tantas coisas para o Jó. O Senhor está abençoando tanto a Jó. Quem está entendendo, irmãos? E aí, com isso, irmãos, diz um pregador que Satanás, então, levanta a primeira tese. Qual que é a primeira tese que Satanás levanta? Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Por quê, irmãos? Olha o que Jó, capítulo 1, versículo 11, diz. Satanás diz: mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Senhor, tira aquilo que ele tem para ver se ele continua te adorando. Ele é um homem íntegro, é um homem reto, é um homem que teme a Deus, é um homem que se desvia do mal, mas tira isso que ele tem para ver se ele continua dessa forma. Tira todo o dinheiro que você deu a ele para ver se ele continua dessa forma. Não é isso? Toque em tudo que ele tem. O que
que Deus faz, irmãos? Deus permite. Deus permite, irmãos. Deus dá essa permissão para Satanás. E de repente o homem mais rico perde tudo. E de repente o homem mais rico, irmãos, vem a falência, quebra. E aí no versículo 12 o texto vai dizer: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só que interessante, irmãos. E como eu disse, de fato, o homem mais rico do Oriente, naquela época, perde tudo. Quebra de um dia para a noite. Quebra como, irmãos? Acompanhe comigo aí no versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 17. O que Deus permite Satanás fazer. E olha aqui, o que Jó perde. Versículo 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os 2 bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha isso. Aí o versículo 16. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Olha o versículo 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os seus servos a fio da espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Irmãos, olha isso. De repente, irmãos, Jó não fez nada de mal aqui. Jó não se desviou do mal aqui. Jó continuava temendo a Deus aqui. Estava tudo bem na vida de Jó. De repente perde tudo. De repente, irmãos. Quantos de nós não entraria em desespero? Hein, irmãos? Ter tudo que ele tem, de repente perder tudo. Quantos de nós, irmãos, não entraria em desespero, não ficaria desesperado? E a pergunta é, será que Satanás tinha razão? Será que Jó estava adorando a Deus só por aquilo, só pelo dinheiro que ele tinha? Só pelo recurso que ele tinha? Será que Jó blasfemou, irmãos? Mas Jó disse, versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu não trouxe nada daqui, eu não vou levar nada daqui, o que eu tenho não é a razão da minha vida. A minha razão da minha vida está em Deus, o sentido da minha existência está no Senhor. Eu sou amado e tenho significado para viver por causa do Senhor, irmãos, olha isso. Com isso, o que Jó está fazendo? Derrubando a primeira tese de Satanás. Tira dele para ver se ele não blasfema na tua face. Tirou. O que Jó fez? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás. Satanás então não se cansa. Vem com a segunda tese. Qual que é a segunda tese? A gente vai entender que é dessa forma. Por quê? Por causa do versículo 18. Ninguém ama mais a Deus do que a família. No mesmo dia, irmãos, presta atenção. No mesmo dia, diz o texto, Jó recebe a notícia mais trágica da sua vida. Tinha 10 filhos, conforme o capítulo 1, versículo 2. De repente ele perde os 10 filhos. Olha no versículo 18. Também, este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Olha o versículo 19. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia aqui, irmãos. Depois de Jó perder os seus recursos, os seus bens, o seu dinheiro, ele perde aqui os 10 filhos que tinha, irmãos. Olha isso. Olha esse homem, irmãos. Como não devia estar o coração desse homem? De repente ele perde, o homem temente a Deus, não se desvia do mal. O homem que andava, perseverava em ser santo, perde recurso, agora perde os 10 filhos, irmãos. É Bíblia, amém, irmãos? Tudo que está escrito aqui nós acreditamos, amém, irmãos? Aconteceu isso com esse homem. Imagine, irmãos, perder 10 filhos de uma vez.
Dizem os psicólogos que não é normal, e é um conhecimento de senso comum, né? Não é normal pais enterrarem filhos, não é verdade? Naturalmente, muitas vezes, se espera que o filho enterra os... Sim ou não, irmãos? Agora, perder 10 filhos de uma vez, irmãos. Os estudiosos falam que não é normal, né? Filho furar a fila. Agora, irmãos, 10 filhos ele perde de uma vez. Como que volta do cemitério depois de sepultar 10 filhos de uma vez, irmãos? Como? Como que volta depois de sepultar um? Agora imagina 10. Como recomeçar a vida tendo toda essa estrutura? Enterrar os 10 filhos, como recomeçar a vida, irmãos? Como se levantar das cinzas? Deus permitiu. Satanás tirou os 10 filhos. E será que Satanás estava certo? Será que até Satanás estava certo de que não tem quem ama mais a ele do que a família? E diz o texto no versículo 20. Depois desse ocorrido, então Jó se levantou, acompanhe comigo. Rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha isso, irmãos. No meio da dor, o que Jó faz? Ele adora. No meio da lágrima, o que Jó faz? Ele adora, irmãos, olha isso. Não foi fácil, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra, mas adorou o Senhor. Olha isso, irmãos. No meio da dor, ele prova que ama mais a Deus do que a própria família. Olha esse homem, irmãos. E aí no capítulo 2, vai comigo, irmãos. Satanás levanta a terceira tese. Ninguém ama mais a Deus do que a própria vida. Tirou os recursos, tirou os bens, tirou os filhos. E aí, vem o capítulo 2, versículo 1, o texto diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar diante de novo. Uma outra reunião no céu. Deus com os anjos. E Satanás vem de novo se apresentar ao seu Senhor. E aí o Senhor perguntou a Satanás, novamente, depois desse ocorrido, quem está comigo aqui? Depois que já perdeu os bens, os filhos, outra reunião, Satanás vem de novo e o Senhor de novo faz a pergunta a Satanás: de onde você vem? Ou seja, já fiz o que eu queria fazer. Tirei os bens de Jó. Tirei os filhos de Jó. E eu estou aqui de novo. Pergunta o Senhor: de onde você vem? Satanás responde: depois de fazer tudo isso, de rodear a terra e passar por ela. Ou seja, Satanás não mudou a agenda, irmãos. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ou seja, tudo que eu sempre fiz, tudo que eu sempre quis fazer. Acabar com a vida, tirar os recursos das pessoas, procurando alguém quem possa devorar. Estou procurando uma brecha, em outras palavras. E o Senhor disse a Satanás, de novo: você reparou no meu servo Jó depois do ocorrido, irmãos? O Senhor continua falando: você reparou no meu servo Jó, versículo 3, acompanhe comigo. Não há ninguém como ele na terra. Aí Deus fala: ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, aí Deus repete o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Depois que Jó perdeu aquilo que a gente está vendo aqui, Deus fala de Jó novamente e dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. E ainda acrescenta: ele ainda, versículo 3, ele ainda conserva a sua integridade. Olha só, irmãos. Embora, diz o Senhor, você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Ou seja, Jó provou que ama mais a Deus do que o dinheiro. Jó provou que ama mais a Deus do que a família. Jó está mostrando que, em outras palavras, como se Deus estivesse dizendo: eu sou a razão da vida dele. Eu dei a Jó casas, eu dei a Jó bens, eu dei a Jó filhos, mas a razão da vida dele não é aquilo que eu dei, é quem eu sou, em outras palavras. Jó me tem e isso basta na vida dele. É como se Deus estivesse falando isso para Satanás, irmãos. Ele conservou a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Ou seja, Jó me adora por quem eu sou, não por aquilo que eu dou e nem darei a ele. Olha isso, irmãos.
Jó está quebrando mais uma tese. Ninguém ama mais a Deus do que a própria vida. E Deus permite. Por quê? Satanás muda a tese. Versículo 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor: Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo que tem pela vida. Ou seja, ninguém ama mais a Deus que a própria vida. Tira a vida dele, ou melhor, toca na vida dele. E Deus permite, irmãos. E o versículo 5 e 6 do capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer: Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. O que Deus faz? Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Vocês estão percebendo aqui uma coisa comigo nesse texto, irmão? Satanás está agindo, mas ele age debaixo do limite do Senhor. Satanás, ele está agindo aqui, mas ele age debaixo do limite dado por Deus. Nenhum centímetro a mais, irmão. Satanás, ele é limitado por Deus, irmãos. Olha isso. Satanás, segundo um teólogo, ele está na coleira de Deus. Ele é o cachorro de Deus. Ele só vai onde Deus permite ele ir. Ele só age onde Deus permite ele, até onde Deus permite ele agir. Ele é assim. Nós ainda estamos guardados e Ele é soberano. Ele tem um poder, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele que comanda o universo, irmãos. É Ele que é o nosso Pai Celestial. Satanás, ele agiu, mas agiu dentro de um limite dado por Deus. Você pode tocar, mas até aqui. Vai até ali. Aqui você para. Toca na vida dele, mas só não tira a vida dele. E os versículos seguintes, irmãos, vai dizer que Jó fica doente. E aí, a partir do versículo 6 do capítulo 2, a Bíblia vai falar que Jó fica ferido dos pés à cabeça, Jó não dorme. Por quê? Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Amém, irmãos? Jó não tem alívio. Jó, irmãos, diz o texto que raspa a pele com cacos. Essa é a situação de Jó. Além de não ter recurso, de ter perdido os 10 filhos, tinha saúde, agora nem saúde Jó tem mais. No auge da sua dor ainda, irmãos. Com todo esse sofrimento, passando tudo isso do nada. Não sei se você reparou comigo, o texto toda hora estava dizendo, de repente. E aí, irmãos, com toda essa dor, a mulher de Jó ainda diz, versículo 9 do capítulo 2, eu quero que você leia comigo. O texto diz: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Olha só, irmãos. Aí ele perde bens, filhos, dinheiro, volta para casa para encontrar um refúgio. A mulher fala: amaldiçoa, você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Como que você consegue ser dessa forma? Perdeu tudo. Que Deus é esse que te ama? Irmãos. Jó no versículo 10 responde: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou contra os seus lábios. Irmãos, olha isso. Derrubando assim, irmãos, a outra tese de Satanás, mostrando novamente que ele ama mais a Deus por quem Deus é, não por aquilo que Deus dá, irmão. Olha isso. Agora Jó não tinha filhos, não tinha bens e também não tinha saúde. Mas Jó tinha amigos. E os amigos de Jó, irmãos, até determinado momento, eles ficaram ali consolando Jó. Com Jó ali, palavras de encorajamento para Jó. Mas, depois de um determinado momento que Jó estava sofrendo tudo isso, eles mudaram. Ao invés de consolarem Jó, continuarem encorajando Jó, deixaram de ser consoladores e passaram a acusar Jó. Eles estavam afirmando, os amigos, que Jó só estava sofrendo, porque ele tinha alguma culpa, porque ele tinha feito alguma coisa, porque ele tinha pecado. Que Jó só estava sofrendo tudo aquilo, porque Jó deveria ter oprimido os pobres, que Jó estava passando por tudo aquilo, porque Jó devia ter oprimido as viúvas, os órfãos. Eles estavam insistindo com Jó que Jó deveria ter confessado seus pecados a Deus, ou seja, Jó, você perdeu bem, avalia a sua vida, Jó. Tem pecado escondido aí, Jó. Jó, você perdeu os seus filhos. Jó, o que você está fazendo com Deus, Jó? Você parou, deixa eu atualizar, deixa eu aplicar.
Você não está indo ao culto não, Jó. Você parou de orar, Jó. Você tem pecado oculto aí debaixo do tapete, Jó. Imagina, amigos, irmãos, amigos. Acusaram Jó de adúltero, irmão, de ladrão. Imagina isso. E Jó não pecou, irmãos. Imagina o coração desse homem. Como você não ficaria, hein? Como não ficaríamos, irmãos? E o que Jó fez? Muito provavelmente o que eu e você faríamos. Passando por tudo isso. Seja sincero. Por quê? A gente perguntou isso para Deus. O que está acontecendo, Deus? Por que eu estou passando tudo isso, Deus? E aí diz o livro de Jó, que que Jó começa a perguntar para Deus, por que eu estou sofrendo toda essa dor? Por que eu perdi os meus filhos? Aí ele começa a falar, por que eu não morri então no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? O sofrimento está grande demais. Irmãos, diz os estudiosos que ele levanta 30 queixas aproximadamente contra Deus. Por que Deus está passando por tudo isso? Por que todo esse sofrimento? Por que, Deus, o que eu fiz? E sabe qual foi a resposta de Deus, irmãos? Por muito tempo, o silêncio. Deus não respondeu nada para Jó durante muito tempo. Irmãos, sofrer é ruim, amém? Ninguém gosta de sofrer. Agora, sofrer sem explicação é pior ainda, não é verdade? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? O que eu fiz, Senhor? Eu não estou conseguindo enxergar o porquê que eu tenho passado tantas coisas. Muitas vezes, irmãos, aí você pergunta para Deus, não tem resposta. Muitas vezes o silêncio de Deus grita mais alto aos nossos ouvidos do que a circunstância mais adversa, irmãos. Do que a tempestade mais ferrenha, muitas vezes. Está sofrendo? Por quê? Deus não dá uma direção, fale comigo e não vem. Deus não explica, Deus não fala, irmãos. Se vocês estão acompanhando o raciocínio comigo, irmãos, Jó, ele foi golpeado, talvez, nas áreas mais importantes da sua vida. Ele foi golpeado na área financeira, ele foi golpeado aí na área dos filhos, ele foi golpeado na área do casamento, porque a esposa, ao invés de abraçar, vamos orar juntos, não, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele foi golpeado também na área das amizades, irmãos. Agora esse homem está no fundo do poço. Agora esse homem, irmãos, está lá embaixo. Tinha tudo, tinha bens, tinha família, tinha filhos, era um homem íntegro, era um homem reto. No fundo do poço, irmãos, muitas vezes, o que resta para nós é o quê? Olhar para cima. É olhar para Deus, e Jó faz isso, porque no capítulo 19, versículo 25, abra comigo lá, capítulo 19, versículo 25. No meio da dor, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio do sofrimento, olha aqui, olha o que o Filho de Deus aqui fala. Pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu perdi os bens, mas eu tenho uma certeza, o meu Redentor vive. Eu perdi os meus filhos, mas eu tenho uma certeza, o meu Redentor vive. Eu perdi os meus recursos, mas eu tenho uma certeza, o meu Redentor vive. Eu perdi minhas amizades, as amizades me traíram, mas eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E se ele vive, é esperança. E se ele vive, é futuro. E se ele vive, é propósito, irmãos. Perdi tudo. Olha as palavras de Jó. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Você que está aqui, que é filho de Deus, independente daquilo que você esteja passando, o seu Redentor vive. Por isso você pode crer no amanhã. Por isso você não vai desistir, porque o seu Redentor vive. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, ele conhece o seu passado, o seu presente, conhece o seu futuro, ele conhece a sua história, ele tem um plano para você, o seu Redentor vive, ele está vivo. Assim como Jó teve essa certeza, você pode sair com essa convicção aqui. Nesta manhã o meu Redentor vive, e Ele não me desampara, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem. O Senhor, diz o salmista no Salmo 27:10, o Senhor me acolherá, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. E aí, irmãos, quando Jó, ele no meio dessa dor, arranca do peito, irmãos, esse brado de esperança, sabe? Não tenho tudo, mas o meu Redentor vive. O Senhor é o meu bem maior. O Senhor é o meu maior tesouro. É o Senhor que eu tenho de mais precioso, eu sei que o Senhor está vivo, por isso eu vou continuar crendo. Mesmo não entender, irmãos, Deus muitas vezes Ele explica e fala, mas muitas vezes não, amém?
Muitas vezes não. Quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Muitas vezes, irmãos, Deus não vai nos dar explicação como não deu para Jó aqui. E aí quando Jó, no meio desse sofrimento, ele arranca do peito esse brado de esperança, de confiança em Deus, irmãos. Deus então fala. Deus então fala com Jó. Mas quando Deus fala com Jó, ele não responde a Jó aquilo que Jó queria saber. Quando Deus fala com Jó, irmãos, ele não responde as perguntas ou questionamentos de Jó, não. Ele responde com perguntas. E faz perguntas retóricas a Jó. É como se Deus, irmãos, respondendo a Jó, como se Deus abrisse ali as janelas do céu e derramasse um pouco da sua grandeza em Jó, um pouco da sua graça em Jó, derramasse ali na mente de Jó um pouco da sua glória, inundando a mente e o coração de Jó, mostrando para Deus, mostrando para Jó quem ele era. E aí, irmãos, a partir do capítulo 38, não precisa abrir não, eu vou ler. Está registrado, irmãos, as perguntas que Deus fez a Jó, são várias, eu vou ler algumas. No capítulo 38, versículo 4, Deus diz a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? No capítulo 38 ainda ele diz: quem determinou as suas medidas? Quem encerrou o mar com portas? Quem abriu o caminho para a chuva? Aí ele pergunta para Jó: Jó, a chuva tem pai? Ele pergunta: de quem procede o gelo? Aí ele pergunta para Jó: quem pode estabelecer o domínio sobre a terra? Ele pergunta para Jó: quem pode enviar o relâmpago, irmãos? Perguntas retóricas para Jó. E Jó foi ficando reflexivo. E Jó foi sendo alimentado por aquelas palavras. E Jó foi sendo preenchido pela glória de Deus. E aí, irmãos, depois do Senhor ter revelado tudo isso a Jó, mostrado quem ele era para Jó, depois de todo esse sofrimento que Jó estava passando, irmãos, parece que Jó descobriu algumas verdades que servem para nós hoje também. No mínimo 5. Que mudou a sua história e que também pode mudar a nossa história hoje. A nossa maneira de ver o Senhor, a nossa caminhada com o Senhor. O que, irmãos? Vai comigo para o capítulo 42. Quais são essas verdades que Jó descobriu, que nós podemos ter a certeza também nesta manhã? Versículo 42, a partir do versículo 1, a primeira verdade. Jó disse, depois de tudo isso que ele passou, então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Perceba isso, irmãos. Jó estava no fundo do poço. Jó recebeu algumas revelações de quem era o Senhor, do próprio Senhor. E que ele disse, irmãos, Jó ainda não tinha nada aqui não. Mas teve a revelação da glória de Deus. Foi inundado pela graça de Deus, pela revelação de quem Deus era. E ele pôde falar com isso. Bem sei que tudo podes. Olha isso, irmãos. Tudo o Senhor pode fazer. Algumas filosofias estão querendo falar que o homem pode tudo. A força está no seu ser interior. Sai daí que você tem força. Dando a entender muitas vezes que o ser humano é autossuficiente. Que a força está dentro do ser humano. Porém, a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus falando, irmãos, ele disse no capítulo 15 de João, no versículo 5, não precisa abrir não, eu vou ler. Ele diz, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmo 103, versículo 24. Aí em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês nada podem fazer. Essa é a nossa vida. É assim que nós vivemos. Enquanto o mundo está falando, você é forte, a capacidade está em você, você está dizendo como filho de Deus, eu estou aqui por causa do Senhor, eu respiro por causa da graça do Senhor, eu estou de pé por causa da graça do Senhor, eu estou aqui andando com saúde por causa da graça do Senhor. Eu não sou forte, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí eu continuo andando, eu continuo produzindo, porque é aquele que habita em mim, que vai me capacitando, que vai me fortalecendo. E quantas vezes, irmãos, nós já não choramos por causa das nossas fraquezas, seja ela qual for.
Sim ou não, irmãos? Quantas vezes? Normal. Mas graças a Deus, nós podemos dizer, bem sei que tudo podes. Eu choro, mas o Senhor tudo pode. Para o Senhor não tem causa perdida. Para o Senhor não tem casamento perdido. Para o Senhor não tem situação que não tenha mais resolução. Não tem, irmãos. Bem sei que alguma coisa o Senhor pode. É isso que o texto diz? Bem sei que tudo podes, irmãos. Tudo. Não há impossibilidade para o seu Pai Celestial. E nós podemos ter essa certeza. Jó saiu, irmão, depois dessa revelação do Senhor, tendo essa convicção, Senhor, eu tenho nada, mas eu sei que tudo o Senhor pode. Senhor, tudo pode, Senhor. Eu não tenho mais filhos, minha esposa está falando para eu amar só o Senhor, não tenho mais recursos, estou pobre, e mais. Tem uma frase aí que diz, né, que você pode perder tudo, né, mas tendo saúde você persevera, sim ou não, irmãos? Nem saúde Jó tinha mais. Mas ele ainda declarou, bem sei que tudo podes. A minha confiança está no Senhor, irmãos. Por causa da revelação da graça do Senhor. Por causa que o Senhor foi se revelando a Jó. Segunda verdade que Jó, irmãos, ele passou a ter em seu coração é que, versículo 2, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olha isso, irmãos. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você não foi jogado aqui, não. Entenda isso. Deus não te criou e deixou você jogado, não. Como eu disse, Deus conhece cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para a sua existência. Você não está jogado aqui, não. Ele conhece os seus caminhos. Ele tem um plano para você, irmãos. Isso nos dá segurança. Saber que Deus tem planos, e esse plano, como diz Jó aqui, 42:2, não pode ser frustrado. Isso nos dá segurança. Irmão, nós não cremos em azar. Nós não cremos em misticismo. Irmãos, nós não cremos em olho gordo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o universo. Amém, irmãos? Você é crente no Senhor. Você crê que Ele é soberano. Que a mão dele está por toda a terra dirigindo o universo. Ele está sustentando, mantendo esse universo com a sua graça comum. De que Ele não quiser, irmãos, acaba tudo. Mas Ele mantém, porque Ele é o soberano. Tudo isso que você viu aqui passou a existir porque o seu vizinho disse. Porque Deus disse. E passou a existir. Os fundamentos da terra foram estabelecidos. Ele é soberano e Ele tem um plano para nós, irmãos. Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece por onde você tem andado, Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Independente de onde você esteja, qual é a sua profissão, Ele tem um plano para você lá. Você é um filho amado de Deus, Ele te escolheu, entenda isso, antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia. No ventre da sua mãe, Ele já sabia o seu nome. Ele já sabia da sua história. E esse plano que Ele tem para a sua vida não pode ser frustrado. Jó saiu com essa verdade, irmão. O Senhor tudo pode. E além de tudo poder, Ele tem plano para a minha vida. E o seu plano não pode ser frustrado. Terceira verdade, irmãos. Versículo 3, olha comigo. Jó declara, na verdade, diz o texto, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por que Jó disse isso, irmão? Porque Jó sofreu. E quando ele sofreu, por muitos momentos que ele falou, Deus, por que eu não morri? Jó, no meio do sofrimento, irmãos, ele falou muitas coisas que não sabia. Assim também acontece conosco, sim ou não? Quando nós sofremos. Falamos muitas coisas que nós não sabemos. Falamos muitas coisas que não deveríamos falar. Fazemos muitas coisas que nós não deveríamos fazer. Jó reconheceu isso. Reconheceu que o conhecimento dele era limitado. E esse reconhecimento também mudou a sua vida. Na verdade, eu falei daquilo que eu não conhecia. Na verdade, quando eu estava passando por tudo isso, eu falei daquilo que eu não entendia, de Jó 42:3. No meio da dor, eu falei muita coisa que não deveria falar. E esse reconhecimento, irmãos, essa humildade também transformou a vida de Jó. Quarta verdade, versículo 5. E ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha só, irmãos. Jó conhecia Deus.
Mas esse texto nos mostra que agora Jó teve uma experiência verdadeira com Deus. Depois de passar por tudo aquilo, o conhecimento que ele tinha de Deus foi aprofundado. Olha isso, irmãos. Sofrimento pode fazer isso com o crente. Amadurecer. Não é isso que Tiago fala? Tiago fala na sua carta, irmãos. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E ele completa, por quê? Alguém pode perguntar assim, mas por quê? Por que eu tenho que me alegrar pelas provações? Tiago responde, não sou eu, é Tiago, conversa com Tiago. Ele diz, porque a prova da sua fé produz perseverança. E essa perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que você seja íntegro e maduro. É o que aconteceu com Jó. Passou por uma situação dificílima, sim ou não, irmãos? Mas depois ele pode declarar, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, irmãos. Jó saiu do sofrimento aqui, irmãos, não entendendo os caminhos de Deus. Jó saiu desse sofrimento conhecendo mais o Deus que conduz os seus caminhos. É isso que nós queremos, irmãos. Conhecer mais esse Deus, desfrutar mais desse Deus, ter mais intimidade com esse Deus, ser cheio mais desse Espírito, desse Deus, irmãos. É isso que nos fortalece, é isso que nos dá força, é isso que nos encoraja a prosseguir. Conhecer Deus por experiência. É quando você passa por uma situação, chega no quarto, se ajoelha e sai de lá revigorado, fortalecido. É o Espírito Santo de Deus te encorajando. É quando você passa por uma situação dificílima, você ora, irmãos, e Deus derrama na sua vida uma graça que te fortalece. A graça que fortaleceu o apóstolo Paulo em meio àquele espinho da carne, é a mesma graça que te fortalece hoje. E é o poder que estava fortalecendo Jó aqui, irmãos. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quinto, irmãos, quinta verdade, versículo 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, irmãos. Jó aqui, ele se arrepende. Esse é o sentimento de quem prossegue no conhecimento de Deus. Quanto mais uma pessoa conhece a Deus, tem intimidade com Deus, mais humilde ela fica. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, tem intimidade com Deus, ora mais, jejua mais, o devocional tem dia, mais consciência de quem ela tem, que carece da graça de Deus, que é pecadora, que necessita do perdão de Deus, sim ou não, irmãos? Quanto mais intimidade, quanto mais perto de Deus você está, mais você sabe que você só está perto de Deus pela graça dele. Mas também, quanto mais perto você está de Deus, mais confiança você tem em Deus. Quanto mais perto você está de Deus, mais força você tem de Deus. É isso que Jó está experimentando. Olha isso, irmãos, interessante. Agora, um ponto importantíssimo dessa mensagem. Vocês perceberam que eu comecei a mensagem um pouco mais cedo, porque ela está um pouco mais longa. Isso tudo mudou, irmãos, presta atenção, na mente de Jó. Olha que interessante. Essas verdades foram transformadas até então na mente de Jó. As circunstâncias de Jó ainda não tinham mudado, sim ou não, irmãos? Ele continuava sem filho, continuava sem dinheiro, sem bens. Hein? Primeiro modificou o coração de Jó. Foi transformado a mente de Jó, irmãos. É isso que mais importante, o que mais importa na nossa vida. O que precisa mudar de maneira imediata na mente dos filhos de Deus. E até para quem não é filho. Até porque a palavra arrependimento no grego significa uma mudança de mente. O que precisa mudar primeiro na mente daquele que não conhece a Deus. E na mente de quem conhece a Deus é a mente, é o coração, é quem está por dentro, irmãos. E é isso que aconteceu na vida de Jó. Foi mudado primeiro a sua forma de ver Deus. Até porque, irmãos, que vitória que tem ter tantas coisas que Jó tinha, mas ter o conhecimento errado de Deus. Que vitória que tem, irmãos. Que vitória que tem ter bens, ter não sei quantos filhos, ter recursos, mas não saber quem você é em Deus, não saber quem é esse Deus, não saber quem te protege, quem te guarda. Que vitória que tem isso. É isso, irmãos, o que mais importa para Deus é mudar a nossa mente. Primeiro, o que mais importa para Deus é mudar o nosso interior, é mudar o nosso coração. Tem uma frase que diz, irmãos, primeiro, muitas vezes Deus ele acalma as tempestades do nosso interior, para depois, se for da vontade dele, ele acabar com as tempestades externas. Que manda tudo aqui, irmãos, muitas vezes. E Deus sabia disso. Primeiro ele transforma
a mente de Jó, o coração de Jó, sobre como ele estava enxergando a vida, sobre como ele estava enxergando Deus. Jó declarou tudo isso ainda não tendo nada. Sei que tudo podes, sei que seus planos podem ser frustrados. Eu não conhecia o Senhor, agora eu conheço, tenho experiência com o Senhor, sem ter nada ainda, irmãos. Olha isso, olha que bênção. Depois disso, irmãos, depois de Deus transformar o nosso coração, porque essa é a verdadeira libertação, transformar a nossa mente, irmãos. A pessoa pode ter tudo por fora, mas a mente aprisionada, sim ou não? A pessoa pode ter tantas coisas externamente falando, mas o coração preso. Tantas coisas nesse mundo que prende o ser humano, e ainda assim com tantos recursos. O Senhor que de fato é a nossa libertação, irmãos. Ele que de fato nos liberta. E a partir daí, depois de transformar o nosso coração, a partir daí, se Ele quiser, Ele tem poder, e Ele tem poder para isso, Ele mexe nas circunstâncias. Porque o nosso coração já terá sido dele. Amém, irmãos? Ele quer o nosso coração, tendo o nosso coração, percebe isso, irmão? Ele pode nos dar tantas coisas, e de fato Ele dá. E parece que foi isso que aconteceu com Jó. Olha o versículo 42, versículo 10. Olha isso, irmãos. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu tudo, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Sabe o detalhe interessante, irmão, nesse versículo? O Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando o quê? Quando este orava pelos seus amigos. Olha o momento que Deus, de fato, mudou a circunstância de Jó. Olha o momento, irmãos. Isso nos ensina muito. Irmãos, esses amigos foram que chamaram Jó de ladrão. Esses amigos é que chamaram Jó de adúltero. Esses amigos que Jó orou por eles aqui, é que falou que Jó estava roubando os órfãos das viúvas. Esses amigos aqui, irmãos, é que colocaram a culpa daquilo que estava acontecendo com Jó em Jó. O que Jó faz? O que você faria? O que eu faria? Vocês querem saber? Não. Imagina, Jó. Mas Jó é um homem íntegro. O que ele diz, irmãos? Orou pelos seus amigos. Em outras palavras, Deus, aqui no texto, só restaurou a sorte de Jó quando Jó perdoou. Em outras palavras, Deus só restaurou a sorte de Jó quando Jó amou. O que importa mais para Deus, irmãos? Na nossa vida, o texto nos mostra, é curar o nosso coração. O que importa primeiramente para Deus é tirar a mágoa do nosso coração, é tirar o ressentimento, porque isso nos para, isso nos trava, isso nos aprisiona, isso arrebenta com a nossa alma, isso tira a nossa noite de sono, irmãos. Deus restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Porque, irmãos, isso corrói a pessoa. Deus sabia disso. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que você mesmo, irmão. Ele sabe. Ele sabe isso na vida de Jó e sabe na nossa vida. Irmãos, e não tem meio termo. Ou, por exemplo, eu recuso a perdoar alguma pessoa, ou eu aumento a minha intimidade com Deus, as duas coisas não dá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Outro exemplo, ou eu insisto em tratar mal a minha esposa, ou Deus ouve as minhas orações, as duas coisas não andam juntas. Quem diz isso é Pedro. Percebe, irmãos? Como que a minha relação com o outro está intimamente ligada com a minha relação com Deus. Ou seja, irmãos, quer ver uma circunstância mudar a sua vida? Preocupe-se primeiro em se parecer com Jesus. Preocupe-se primeiro em ter o coração transformado, em crescer na intimidade com o Senhor, porque isso de fato vai nos libertar. A verdadeira transformação na nossa vida começa no nosso interior, começa no nosso coração. Começa no perdão, começa amando, começa prosseguindo em parecer com Jesus. Tem uma frase, irmãos, não é minha não, é do pastor chamado Hernando Dias Lopes. Ele diz: cuide bem da sua piedade, que Deus cuida da sua reputação. Cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua intimidade com Deus, que do resto Deus tem o controle. Deus faz, irmãos. Deus faz. Porque o nosso coração Ele tem. Deixa com Ele.
Uma vez Jó com o coração transformado, irmãos, Deus restaurou as 5 áreas que Satanás tinha atacado na vida de Jó. Todas elas, irmãos, e em dobro. Primeira área, Jó 42:16. Estou terminando, diz o texto. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e filhas, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, irmãos. Olha o que Deus fez. E Deus é o mesmo hoje, continua fazendo hoje, Ele tem poder para fazer isso hoje. Segunda área que foi estabelecida ou restabelecida na vida de Jó, as finanças. Jó 42, versículo 10 e 11 vai dizer: e o Senhor lhe deu em dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e o anel de ouro. Olha só, irmãos. Deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Deus deu, irmãos, olha isso. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Se Deus quiser, Ele faz isso hoje porque Ele tem um propósito. Ele restitui hoje porque Ele tem um propósito. Se Deus quiser, Ele faz hoje, é isso que Ele fez. Saúde. Restabeleceu finanças. As amizades. Olha comigo, irmãos. Versículo 7 e 9 a 9 de Jó 42. O texto diz: depois que Jó falou essas palavras, ou depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó, olha isso, orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é certo, como o meu servo Jó falou. Olha só, irmãos. Jó aqui, como eu disse, Deus aqui, em outras palavras, está honrando Jó. Os amigos, irmãos, entendem isso? Que criticaram Jó, que acusaram Jó, que chamaram Jó de pecador, agora dependiam da oração de Jó para serem perdoados por Deus. Olha isso. É isso que o texto diz. Irmãos, se você orar pelos seus amigos e orar por você, Deus restaura os seus amigos e restaura você também. Se você orar por aquele que te feriu, irmãos, o poder de Deus, é só o evangelho que faz isso. A pessoa te fere e você ora por ela. Deus restaura essa pessoa que você orou e restaura você. E cura as feridas da sua alma, irmãos. E te levanta novamente. Esse é o evangelho. A 4ª e a 5ª área, irmãos, aqui eu termino. Que Deus restaurou na vida de Jó, o casamento e os filhos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus restaurou o casamento de Jó. Para Deus nada é impossível. E mais, Deus dobrou, irmãos, também a quantidade de filhos que ele tinha. Entenda comigo, irmãos. Abra comigo o versículo 12 e 13 do capítulo 42. 12 e 13 do capítulo 42. O texto diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aí o texto diz: ele veio a ter 14.000 ovelhas. Não precisa abrir aqui não, mas você faz o exercício da sua casa. Se você abrir o capítulo 1, versículo 2 e 3, vai falar que ele tinha 7.000 ovelhas. O que Deus fez? Dobrou. 6.000 camelos, ele tinha 3. Lá no versículo 3 do capítulo 1 você vê isso. 1.000 jumentas, ele tinha 500. E mil bois, também ele tinha 1.000 bois e 1.000 jumentas. Irmãos, Deus dobrou aquilo que Jó tinha. E aí no versículo 13, o texto diz: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos Jó tinha antes? 10. Se você abrir comigo lá no capítulo 1, versículo 2 e 3, vai falar que Jó tinha também a mesma quantidade. E tinha 10 filhos. E Deus deu mais 10. Alguém pode falar, os comentaristas dizem, né? Jó perdeu. Como então que faz aqui? Não, irmãos. Jó não perdeu. Porque, irmãos, nós perdemos alguém ou algo quando nós não sabemos onde esse algo ou alguém está. Eu perdi. Mas Jó sabia onde seus filhos estavam. Seus filhos estavam com Deus. Agora Jó tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra.
É assim, irmãos, aquele que morre em Deus aqui não está perdido, está com Deus. Morrer hoje em Cristo é deixar o corpo e habitar com Cristo. O que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 23, que é incomparavelmente melhor. Deus restaurou toda a vida de Jó, e agora Jó tinha 20 filhos, 10 no céu e 10 na terra. O Senhor restaurou a vida de Jó por completo, irmãos. E esse Deus que tocou a vida de Jó dessa forma, que tinha um propósito na vida de Jó dessa forma, é o Deus que tem um propósito na nossa vida hoje, que olha para a nossa vida hoje, irmãos. O que Satanás queria aqui, irmãos? Afastar Deus de Jó, afastar Jó de Deus, melhor dizendo. O que Satanás queria? Que Jó se afastasse ainda mais dos caminhos do Senhor. E o que Satanás, ele conseguiu? Aproximar Jó mais de Deus, fazer com que Jó passasse a conhecer mais a Deus. Por quê? Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, irmãos. E Ele tem um plano na minha vida, e Ele tem um plano na sua vida. E esse plano não pode ser frustrado. Você vai ficar de pé agora, em nome de Jesus, nessa confiança. Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para mim. Isso, irmãos, nos faz prosseguir. Isso nos mantém de pé. Olha a vida de Jó, irmãos. Assim como Jó foi sustentado por Deus, esse mesmo Deus, você pode chamar de Pai Celestial. E Ele está aqui nessa manhã. Será que você pode fechar os seus olhos no seu lugar? Será que você pode começar a orar ao Senhor no seu lugar nesta manhã? Será que você pode apresentar ao Senhor a sua vida, as suas aflições? Será que você pode apresentar ao Senhor o que você tem passado? Assim como Ele foi na vida de Jó, Ele é na sua vida. Assim como Ele sustentou a vida de Jó, Ele sustenta a sua vida. Assim como Ele anda com Jó no vale da sombra da morte, Ele anda com você na sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o domínio da história. Ele tem um plano e um propósito para você.